Quais seriam as principais diferenças entre o arranjo democrático inaugurado no período democrático de 46 a 64 para o período mais recente, né, depois da Constituição de 1988? Uma diferença marcante, como eu estava dizendo anteriormente, não é, que foi, então, apontada pela Argelina Figueiredo e pelo Fernando Limonge, é que o nosso período é um período que tem um arranjo institucional muito mais conducente à produção da estabilidade da ordem democrática. E isso é um enorme avanço relativamente ao período de 46 a 64, não é? Que deu onde deu exatamente por uma crise de paralisia decisória, ou seja, uma crise de estabilidade, não é, das instituições democráticas. Em 1964, 200 mil pessoas se reúnem na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em comício pelas reformas de base. O que então, não é, voltando à questão da Argelina e do Fernando, por que tanta estabilidade? Não é? Quais são os mecanismos que propiciaram a nossa ordem democrática atual ser mais estável do que a ordem democrática de 46 a 64? Como chama a atenção, então, a Argelina e o Fernando, os mecanismos aos quais eu me referi no outro módulo, no módulo anterior, que concentram poderes nas mãos do Poder Executivo e também, não é, os mecanismos ou as instituições que estão presentes no regimento interno da Câmara dos Deputados, são mecanismos que propiciam para o presidente maior condição de não apenas apresentar sua agenda política, como também de aprovar a sua agenda política. O presidente no Brasil hoje, ele consegue, sem maiores dificuldades, não apenas pôr a sua agenda, trazer a público a consideração dos diferentes atores a sua agenda, mas também aprová-la. Há estatísticas que mostram que parte importante, a maior parte, da legislação aprovada pelo Congresso Nacional é uma legislação de autoria do Poder Executivo Federal. Então, outra questão que a Argelina Figueiredo e o Fernando Limonge também nos esclareceram foi a questão relativa ao regimento interno da Câmara. Eu me lembro que quando eles começaram a fazer essa pesquisa, numa rede internacional discutindo exatamente o poder legislativo em sociedades em fase de redemocratização, o projeto mais amplo se chamava Terra Incógnita, exatamente porque pouco se sabia àquela época sobre os legislativos de países que tinham passado por experiências autoritárias. Então, a Argelina e o Fernando diziam, quer dizer, parece que a pesquisa que existe sobre a política brasileira, no caso, ela para às portas do Congresso Nacional. Não se sabe o que ocorre, quando as matérias chegam ao Congresso Nacional e passam a tramitar e a ter algum processo de tomada de decisões no interior da Câmara dos Deputados, especialmente, que foi a casa que eles estudaram com mais atenção. E o que eles perceberam é que, na verdade, o regimento interno da casa, da Câmara dos Deputados, é um regimento, então, que propicia a concentração de poderes, de atribuições parlamentares, de direitos parlamentares nas mãos das lideranças partidárias. Portanto, isso facilita a atuação da coalizão governativa, aquela que dá apoio ao presidente, que vai estar exatamente jogando, na retaguarda do presidente, vai estar ali contribuindo para a aprovação das matérias que o presidente tem interesse que efetivamente sejam aprovadas. Então, o que a Argelina Figueiredo e Fernando Limonge nos mostraram é que, na verdade, os prognósticos pessimistas dos outros colegas, eles não estavam se realizando exatamente porque eles não estavam olhando, seja para o regimento interno da Casa Legislativa, que facilitava esta configuração de maiorias governativas e sua atuação, seja para os mecanismos constitucionais que concentravam poderes nas mãos do presidente. O problema que esses autores, os brasilianistas, que eles chamavam atenção anteriormente, é que
os mecanismos de grande dispersão de poder que vigoravam na democracia de 46 a 64, eles eram impeditivos, seja da Constituição, seja da operação de maiorias governativas. E, portanto, como governar? Não é? Se você não tem um apoio de uma maioria que permite que a agenda do presidente seja efetivamente aprovada. O que Argelina Figueiredo e Fernando Limonge nos mostraram é que, não obstante a existência desses mecanismos que dispersam poderes de agenda e de veto entre vários atores, a Constituição de 88 e o regimento da Câmara dos Deputados concentram poderes nas mãos de maiorias governativas, então, quer dizer, minimizando os efeitos desestabilizadores, não é, dos mecanismos constitucionais que geram maiores dispersões. Está claro, Felipe? Tá claro. E quais que são os impactos observados desse arranjo que a senhora está explicando para a gente sobre os outros atributos, né? Você já falou da estabilidade, sobre qual é o impacto sobre a accountability, o controle público e sobre a representatividade, professora? Ah, muito bem lembrado, Felipe, porque na verdade, você veja só, né? A gente costuma dizer que a ordem democrática, ela tem 3 atributos, né, que se deseja que eles sejam efetivamente produzidos e conquistados. Um deles é o atributo da estabilidade da ordem, é óbvio, né? Por quê? Porque se temos democracia, queremos que a democracia seja estável, queremos que ela perdure e se reproduza. Então, esse foi o ponto para o qual olharam a Argelina Figueiredo e o Fernando Limonge. Muito bem, constatadas, não é, as condições requeridas para a produção da estabilidade, a pergunta que vem imediatamente é: mas basta que a democracia seja estável? É um atributo suficiente da democracia a sua estabilidade? Ou será que, não é, perguntando de outra maneira, será que a produção ou a ênfase excessiva na produção da estabilidade não poderiam acabar gerando déficits em outros atributos desejáveis da democracia, tais como a accountability e a representatividade? Então, quer dizer, essa é uma agenda de pesquisa em desenvolvimento, não é? Há vários de nós trabalhando nesta linha, tentando exatamente verificar o seguinte, quer dizer, é desejável que a democracia seja estável, mas é desejável que o que seja estável seja a democracia. Não é? A ênfase exagerada na estabilidade pode acabar prejudicando, não é, a própria produção de uma ordem efetivamente democrática, o que significa uma ordem que seja também accountable, ou seja, passível de controle público, não é, uma ordem que possa ser publicamente controlada, não é, pelos governados e, segundo, uma ordem que seja também representativa, porque se estamos numa democracia, não é, onde, na qual as decisões são tomadas por meio de procedimentos fundamentalmente representativos, é preciso levar a sério o atributo da representatividade, não é? Então, Felipe, a questão que se coloca para nós é exatamente essa, a questão de pensar quais seriam as condições, né, e as instituições requeridas para que a democracia brasileira de 1988 efetivamente produza e reproduza estes 3 atributos combinados e equilibrados. O atributo da estabilidade política, o atributo da representatividade e o atributo do controle público, do exercício do controle público dos governantes pelos governados. Não sei se de Estado ou armado, ou talvez de coração, só sei dizer que a dor foi muito grande. E minha vida inteira transformou-se numa enorme agitação, já que assim termina meu mandato. Pois eu fui caçado e deportado pra bem longe de você, ó minha